Olá, que bom estar com você mais uma vez e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como melhorar o comportamento da sua criança. Mas antes de começar a falar um pouco sobre isso, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Se você é pai, mãe, educador, professor, se você tem interesse em comportamento, em regulação emocional, você está no lugar certo. Então, antes de mais nada, antes que você esqueça, dá um like e começa a me seguir, tá bom? Então vamos lá. Como se dá o bom e o mau comportamento da criança, nas crianças, né? Isso também serve para nós, tá? O bom e o mau comportamento da criança são formados pelas recompensas que ela recebe ao longo da vida. Por isso que as crianças, elas aprendem por modelação. Então, se você é reforçado num comportamento, você tende a repetir aquele comportamento. Concorda? E eu vou estar aqui hoje, né, te dando essas 3 regras básicas para você ajudar a sua criança. Primeira regra básica: recompense o bom comportamento. É importante que você reforce o comportamento que você quer que se prolongue. E aquele comportamento que você não quer que continue, você não reforça esse comportamento. E esse comportamento, consequentemente, entrará em extinção. Então você precisa fazer isso frequentemente e abundantemente. Então crianças aprendem a falar, a socializar, a compartilhar coisas, a compartilhar brinquedos, porque receberam de certa forma uma atenção e outros tipos de recompensas, sejam dos pais, sejam dos cuidadores, sejam dos professores. Então as crianças elas tendem a repetir os comportamentos quando elas são elogiadas. Oh, que coisa bonita você fez! Nossa, olha que coisa linda você produziu. Eu sabia que você ia conseguir. Então, quando você faz um elogio desse para uma criança, ela se sente útil, ela se sente pertencente a esse ambiente. Então, assim, elas recebem esse reforço e a tendência que elas têm é de repetir esses comportamentos. Nós, como pais, como educadores, nós devemos recompensar com frequência e abundantemente os bons comportamentos das nossas crianças, aqueles comportamentos que a gente quer que elas continuem realizando e aqueles comportamentos que a gente não aceita ou não é aceitável socialmente, né, a gente tende não reforçar, a gente precisa aprender a não reforçar. Então a segunda regrinha é: não recompense acidentalmente o mau comportamento. A sua criança pode ter aprendido que consegue não ir para a cama quando você quer que ela vá, e ela conseguiu entender isso, que ela pode conseguir alguns minutos a mais usando o choro, usando a birra, usando as ameaças emocionais, né? Choro, e você está cansado, e você termina cedendo a essa criança, achando que você vai estar reforçando. Só que na realidade, quando você determina um horário para sua criança dormir e ela começa a dizer que não está com sono, que não quer, que começa a espernear, começa a chorar e cai no chão, eu quero assistir, eu quero não sei para quê, e você já está cansado depois de um dia de trabalho, você está ali saturado até da rotina mesmo, e às vezes você termina cedendo a esse comportamento dela, a essa vontade dela. O que é que vai acontecer? Essa criança vai entender que ela consegue as coisas através de choro, através de birras, através de chantagens, digamos assim. Ela entende que se fizer algum comportamento, ela recebe o que ela quer. A probabilidade desse comportamento se repetir, certamente é 100%, vai se repetir, ele vai usar o mesmo método, né? Quando a gente recompensa uma criança acidentalmente, você não tem noção do que você está fazendo, você está reforçando um comportamento que você não queria, que era justamente o horário do seu filho ir para a cama. Que você está cansado, você precisa fazer suas coisas, você tem que estar dividindo atenção com ele. Né? Então, assim, quando você cede essas birras, você está fortalecendo esse comportamento e dizendo para ele: olha, se você fizer isso de novo, eu cedo, porque eu tô cansada, tô aqui cansada.
e a gente vai e termina cedendo. Então, esses comportamentos são aprendidos e reforçados. Da mesma maneira que os comportamentos bons também são reforçados, os maus comportamentos também. Então, não recompense o mau comportamento do seu filho. Se for aquele comportamento que você não deseja, não recompense. Né? Isso geralmente acontece pelo cansaço dos pais, depois de um dia de trabalho, depois da rotina, você está exausto, mesmo que você não trabalhe, você está com outros problemas, às vezes até com problema com seu marido, com a família, ou seja, no trabalho, seja com um empregado, com um secretário, enfim. E aí você termina cedendo a essa criança. Então, certamente ela vai reproduzir aquilo que você reforçou, tá? E eu tô querendo dizer aqui que às vezes a gente não, eu sempre digo isso, ninguém nasce com um manual, né, de olha, faça assim, faça assado, que vai dar certo. Não. E eu costumo dizer que mesmo que seus filhos viessem, mesmo que os nossos filhos viessem com um manual agarrado na placenta, mesmo assim ainda nós correríamos o risco de não conseguir dar conta. Tenha certeza disso. Porque ainda teria os efeitos colaterais. Então relaxa, respira. Eu tô aqui para te ajudar. E a gente vai aprendendo a interpretar alguns comportamentos e aprender a lidar com o outro, tá bom? Porque as crianças, elas são tão, sabe, manipula tanto a gente, ok? Mas não se pune, não se culpa, você tá aprendendo e tá tudo certo. Vamos para a terceira regra que você precisa entender e fazer. Castigue alguns maus comportamentos. Né? Como assim, psicóloga? Né? Vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? Que você sim, você é punido por algumas coisas que você faz. As consequências que você faz dos seus atos, concorda? Você trabalha. Se você não vai ao seu trabalho, você no final do mês não vai ter um salário. Então você foi, de certa forma, punido por isso. Mas, veja bem, quando eu digo assim, castigue alguns maus comportamentos de suas crianças, mas usando castigos brandos, não punindo de uma forma severa, né? Algumas vezes você precisará usar castigos brandos para diminuir ou eliminar alguns comportamentos inaceitáveis ou perigosos de sua criança, né? Então, entretanto, não usar castigos severos como ameaças, como sarcasmos, como bater, como gritar, né? Isso aí, quando você se comporta dessa forma, por exemplo, gritando com a sua criança, você está dizendo assim, olha, eu não dou conta de você. Eu não dou conta de você, isso é muito para mim. E as crianças percebem isso. A gente precisa usar as consequências. Elas precisam entender que na vida a gente recebe as consequências por alguns atos que a gente faz. E a gente precisa disciplinar as crianças nessa linha, né? O castigo, quando a gente usa castigos severos, como gritos, como esses outros que eu falei, ou bater na criança, isso aumenta os problemas de comportamento futuro. E aí você pode dizer, mas eu apanhei e não dei pra... As pessoas usam muito essa questão. Mas é muito incongruente bater numa criança. A gente quando bate numa criança, a gente está dizendo para ela que isso é socialmente aceito dentro das nossas relações. A gente está dizendo para ela que a gente pode bater no marido, que o marido pode bater na gente, que a gente pode bater no colega, que a gente pode fazer um monte de coisas usando gritos e agressões. O papel não é você... O papel dessa terceira regra, que é castigar alguns maus comportamentos, mas usando apenas castigos brandos, né? Retirando alguns privilégios e dizendo para a criança por que ela está sendo castigada. Olha, você não vai poder levar mais o seu bonequinho para a escola porque você fez isso, isso e isso. Isso é consequência. E você fala com a criança na medida que ela entenda, porque não adianta você usar um repertório rebuscado, se a criança não tem uma capacidade cognitiva para entender aquilo. Você me entendeu? Então, assim, a primeira regra, você lembra? Depois você volta o vídeo e assiste de novo. Primeira regra, recompense o bom comportamento. E faça isso por muitas vezes, tá? Segunda regra, não recompense acidentalmente um mau comportamento, ou seja, não ceda ao choro, à birra, mesmo que você esteja extremamente cansado. E a terceira regra é castigos alguns maus comportamentos, mas usando apenas castigos brandos.
Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, marca alguém, envia para alguém, comenta, diz, olha, vai lá no canal da Sônia, que lá ela dá umas dicas muito legais sobre o comportamento infantil. E aí eu vou fazer um vídeo que será complemento desse, falando um pouquinho sobre os tipos de comportamento, os tipos de reforço positivo que você pode dar para sua criança. Os reforços sociais, os reforços comestíveis, os reforços de beijos, abraços, passeios, tá? Então tem muita coisa legal. Então é isso, gente. Se você gostou, dá um like e beijão. Até o próximo vídeo.